Olá, eu sou o Thiago Borges, eu sou CFO e Marketing Estratégico da agência Brother e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar com um profissional de primeira linha, um cara assim muito top, né? Mente aberta para tecnologia e para tudo que acontece no mundo. É um prazer revê-lo, Carlos de Campos. Igualmente, cara. Somos amigos já há muito tempo. É verdade. Ô Carlos, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e como que foi a sua trajetória profissional até agora. Eu nasci em São Paulo, capital, filho de imigrantes espanhóis e continuo morando em São Paulo, capital. Comecei no Ipiranga, onde eu nasci, e estou na Vila Mariana desde 1985. Eu, com 14 anos, ainda morando com meus pais, eu tirei um amigo meu de 12 anos na intenção dele se suicidar e eu comecei a atendê-lo uma vez por semana, sem entender o que era dinheiro, então não cobrava, morava com meus pais, mas isso foi me dando uma bagagem muito grande. Da terapia em si. Com as terapias, né? Porque eu sou muito intuitivo, então eu me baseava em livros para fazer qualquer tipo de atendimento, analisando a postura, o jeito da pessoa olhar ou não olhar. Né? Você já estudava a linguagem do corpo também? Sem saber que existia, e, aliás, isso aí foi posterior. Certo. A leitura corporal foi bem depois. Né? Tá. E eu fui crescendo, sendo muito observador, até porque eu nasci com bronquite, eu fui super protegido, isso me deu algumas vantagens, de que eu observava muito as pessoas e percebia que aquilo que elas estavam falando, muitas vezes o corpo dizia que não era nada disso. Então eu fui aperfeiçoando um método em relação ao ser humano. Né? E em 73 eu já estava na minha casa própria, que isso foi uma benesse dos meus pais, porque eles, apesar de terem ela o primário completo, minha mãe, meu pai só até o segundo ano, mas me deram uma base de educação financeira muito grande. Que bacana. Então, eu comprei a casa com 19 anos, aliás, dei a entrada e fui pagando dentro da casa. Quando terminei de pagar, a casa era minha, com 23 anos. Aí eu comprei um Fusca. Maravilha, não, mas porque meu pai falava assim. Normalmente o pessoal faz o contrário. Mas meu pai falava o Fusca e nunca mais compra carro. Nunca compre um carro sem antes ter sua casa própria. Aí em 85 eu saí daquela casa e fui para Vila Mariana, uma casa maior. Sim. E durante o passar dos anos fui sentindo a necessidade e fui subindo. Porque para o lado e para frente não dava para expandir. Ainda bem que o terreno era grande, né? Então deu ele tem escritório 30 atrás, metros de profundidade. É verdade. E eu fui encontrando soluções para casa. Inclusive quando eu fui comprá-la, eu fui com uma bússola. Aí a pessoa que estava vendendo falou, mas por quê? Porque eu quero saber onde o sol nasce. E o sol nascia exatamente na frente da casa. Ou seja, eu podia montar a minha pirâmide, onde eu faço meditação, certinha como é a pirâmide de Kelp. Perfeito. E ela utiliza a energia da forma, e já tem até teoria científica em relação a isso, confirmando que ela dá resultado, que não tem nada a ver com sugestão. E com 23 anos, eu saí de uma editora onde eu estava como diretor de arte, porque ela teve problemas financeiros, não conseguiu se suportar, e eu fui o último a sair. Inclusive o dono falou, olha, Carlos, não tenho como te pagar.
Você que sempre fez as compras do material de desenho, então você viu que você iria receber e leve o que você precisar. Então a nossa casa iniciou em casa, Certo. com 2 portas. Uma era a prancheta, Tá. distanciada 30 centímetros, tinha outra porta onde eu colocava meu material de desenho, né? E comecei a atender clientes na área de fotografia, na área de logotipo, logomarca, e sempre gostei de música. E eu tinha um pequeno estúdio, né? Aí um amigo meu da mesma rua falou, olha, eu vou no estúdio Eldorado gravar. Falei, pô, que legal. Aí depois ele voltou, 2 dias depois eu trouxe a fita. Aí eu olhei, ouvimos, eu falei, acho que a gente pode fazer melhor. E fizemos melhor. Puxa vida, que bacana. Ele trouxe o pessoal, fizemos melhor. E ele falou, sabe qual que é a diferença daqui e lá, Carlos? É o amor que você tem, a tranquilidade que você nos passa. Lá a gente vai contra o tempo, tem um relógio enorme, todo mundo olhando no relógio. E aqui não, tomamos um chá, conversamos, e você ouviu cada um dos instrumentos. Aí eu comecei a entender que eu poderia seguir também por esse caminho. Aí eu comecei a fazer gravações, aí eu fui mal atendido numa empresa e resolvi criar o sistema Standby Phone, porque eu estava sendo muito mal atendido. Certo. Falei, então eu vou fazer um sistema em que eu seria bem atendido se eu ligasse para essa empresa onde eu coloquei. E aí deu resultado. Eu coloquei num local, eu não vou citar a empresa, é uma Sim. empresa conhecida. Foi chamado para um outro e fui indo. Sempre por alguma empresa que ouviu, se interessou, eu fui, né? Então, entre as empresas que eu já instalei, tem a Yokogawa, América do Sul, tem a Petrobras, Certo. tem a Copebras, tem a Alcoa, American Express, Certo. Grupo Silvio Santos, presidência do grupo, Telecena, capitalização. E os textos que eu crio são baseados em neurolinguística. A neurolinguística ela diz que você é aquilo que você pensa, portanto você é aquilo que você escreve. E as pessoas muitas vezes escrevem de forma equivocada. Sim. E na neurolinguística, o texto, quando você ler um texto escrito com base em neurolinguística, o texto ele já está digerido para que a pessoa o receba. Então, se ela for pensar na frase, porque ela não entendeu, ela não vai ouvir as frases seguintes, não espera o telefone. Então, eu faço todo um trabalho de neurolinguística, são textos extensos, porque a pessoa para em qualquer momento do texto, ela é posta na espera, por exemplo. E eu percebi que, como formador de opinião, Kendi, eu poderia colocar frases filosóficas dentro do texto. Ok, tá. Aí, quando eu falava isso para o cliente ficava, mas Carlos, o cliente não gosta de nada com religião. Eu falei, não é. É questão de filosofia, Sim, apenas exato. filosofia, Sim. com frases positivas. Ok. E na direção da locutora, e sempre foi locutora, e por uma percepção minha, de que tanto eu quanto o Kendi, quanto o cinegrafista aqui presente, e todos vocês que estão nos ouvindo, nós nascemos através do útero da mamãe, fora o bebê de Aproveita. né? E a primeira voz que a gente ouve lá dentro, mascarada pela caixa torácica, que é diferente de mulher para mulher, é a voz da nossa mãe. E quando nós saímos, a primeira voz que a gente entende como cuidadora, como segurança, é a voz feminina. Então sempre foi voz feminina. E de lá para cá, eu tive 3 locutoras apenas, porque eu sou fiel às locutoras. Certo. E na frase filosófica, dentro da direção que eu coloco, é porque eu fico junto com a locutora, Sim. é um microfone fantástico, ele
pega a locutora aqui em frente, mas se eu estou do lado, eu conversando com ela, ele não pega, ele é presetado para pegar só na frente. Ele é unidirecional, É né? unidirecional. Eu não queria falar termo técnico assim, mas é unidirecional. Legal. E aí ela muda o tom de voz e fala a frase filosófica. Aí eu instalei numa empresa, numa das empresas, aí toco o telefone, era o diretor de marketing, ele falou, Carlos, eu falei, o que aconteceu? Porque se liga. Ou não, tranquilo, você pode vir almoçar amanhã comigo, aqui na empresa, no braço. Eu falei, vou. Bom, fui. Aí ele me abraçou, tempo quando a gente podia abraçar, aquele tempo a gente podia abraçar. Exato. Aí ele me abraçou e falou o seguinte, ontem ligou uma senhora, ficou na espera, aí depois ela foi para o departamento de comercial, fez o seu pedido, mas ela quis conversar com quem colocou essas frases no ar. Por quê? O que aconteceu? Porque numa das frases que você colocou, Carlos, ela falou que ela estava querendo se matar, e quando ela ligou para a empresa e ouviu aquela frase, ela entendeu que foi uma interferência divina que a tirou do suicídio. Interessante. Olha como a é profundidade, importante sim. nós sermos formadores de opinião e estarmos num caminho do bem pró ser humano, Exato. sem querer enganar, sem querer tirar Sim, proveito, exato. acrescentar. Né? E a partir daí outros também se comoveram quando ouviam já em CD, quando eu levava para o cliente. Você foi um dos precursores aí de gravação em CD, né, aqui do Brasil. Foi. Interessante, Um é. dos primeiros da gravação. Porque eu me recordo aí, quando eu conheci você, a gente usava ainda aquelas fitas Fita cassete, auto-reverso. E aí quando você mostrou lá o CD, eu fiquei pensando, será que vai gravar aí mesmo? E faz tempo isso. Faz né? tempo, faz tempo. Foi em 97 ou 98, não? Por aí. Antes disso. Antes disso. O pessoal nem sabia o que era CD. E quando surgiu o DVD, então? O pessoal falava, DVD, o que é isso? É de onde vende o disco, porque a gente não achava. E eu trazia dos Estados Unidos, né? Amigos meus vinham para lá e traziam para mim, né? E o DVD é disc versátil, né? Certo. Então, e a tecnologia foi mudando. Já de há muitos anos para cá, um iPod que eu coloco, né, digital, que além dos 74 minutos de música de fundo que eu colocava no CD, esse aí dá até 300 minutos de música diferente. Entendi. Né? E o Standby Phone é o único produto no mundo que tem uma base científica. Então eu dissocio o fundo musical do texto. Então toda vez que a pessoa ouve e espera, Sim. mesmo que pegue o mesmo texto, sendo o fundo musical diferente, o cérebro interpreta como sendo coisa nova. Exato, é interessante, é. E o nome, Carlos, como você idealizou Nossa Casa, Estúdios, Nossa casa. e o Standby Phone? Nossa casa foi o seguinte, as pessoas não tinham casa própria, elas moravam com os pais, na minha idade. Sim, né? é verdade. Deve morar até hoje. Até muitos, hoje, a né? maioria sim. E aí, a gente vai se reunir aonde? Na minha casa não pode, na minha casa não pode. Eu falei, vamos para nossa casa. Interessante. E foi tanto nossa casa, que eu na Praça da Sé tinha um local que você podia fazer uma placa de rua com alguns dizeres que seriam só seus. E eu mandei fazer uma placa escrita Nossa Casa. Que legal. E eu coloquei na casa, lá no Ipiranga. Então, quando eu mudei de lá para esta, eu trouxe a casa, nova, eu isso, trouxe a placa, desculpa, Isso. e trouxe também todas as plantas que eu tinha naquela casa para essa outra casa. Interessante. E o aquário, quando que veio? Na casa antiga também, não? O aquário, bom, na casa antiga, eu comecei por causa da bronquite, eu comecei a praticar natação com 15 anos, né, pelo Clube Atlético Ipiranga. Então eu cheguei a competir pelo Clube Atlético Ipiranga. O que me deu um corpo com aquela parte larga aqui embaixo. Né? Certo. E a água, ela E sempre... melhorou bastante a tua respiração, tudo, né? Sim, melhorou, mas não curou. Né? Ah, tá, ok. Continua, mas melhorou bastante.
E aí eu comecei a ir para o mar, mergulhar, com todo respeito ao mar. Eu tenho muito respeito pela natureza. E eu consegui trazer coisas fantásticas de lá do mar, para trazer para as pessoas terem a possibilidade de enxergar o que tem lá no fundo. Porque são coisas tão lindas. Verdade. E que, bom, eu vou perpetuar isso de alguma forma. Aí eu fiz um aquário. Aí um amigo meu que tinha em Amparo um sítio, e o pai dele cultivava carpas, ele já tinha participado de um concurso, ele me ligou e falou: Carlos, vai ter um concurso, mas também de água marinha, né? Você não quer colocar o seu aquário? Quem? Eu. Aí vieram 3 biólogos com kit italiano, de um monte Eles fizeram o transporte dos peixes? Foram lá. Foram lá em casa, mediram a água, e eu falei: eu tenho uma surpresa para vocês. Porque, contrariando os livros que eu não lia, depois que eu comecei a ler, eu trazia do mar as coisas vivas, inclusive o substrato, aquilo que você colhe, né? A água, inclusive, você trazia do mar. Trazia do mar, trazia em bombonas, né? Ah. De 250 litros. Trazia 500 litros de cada vez, né? Agora tem 1000. Aí eu apaguei todas as luzes, deixei eles se acostumarem com o escuro, e eles começaram a ouvir uns estalos dentro do aquário. Eu falei: o que é isso? Eu falei: perceba, olha, procure o estalo. Não, mas também tem uma luzinha que acende, né? Então tinha um crustáceo de 2 a 3 milímetros, que quando você apagava a luz, ele se comunicava por luz Certo. e áudio. Ok. Aí ele pegava e estourava a barriguinha dele e acendia uma luzinha. Interessante. Anotaram tudo isso, saíram de lá maravilhados, mas eu nunca pensei que eu fosse ganhar primeiro lugar. Aí estou lá na Associação Bandeirantes do Mar, quando de repente no microfone lá me chamam, e eu fui e ganhei primeiro lugar, Nossa, que conquistador de aquário. bacana. Certo, que legal. E é motivador. Né? Certo. E aquilo também faz bem, né? Você olhar o peixe, Olha, o aquário. é muito gostoso. Já começando você mergulhar no mar, o peixe entende a sua intenção. Então ele se aproxima de você. Se você é um predador, está com um arpão, ele se afasta. Por isso que o arpão existe, que é para pegar o peixe que está fugindo, porque ele não está querendo ficar perto de você. E é lindo, a natureza é uma coisa muito linda. Tá? Pena que o ser humano não entenda que a natureza está sendo muito machucada pelo grande predador que é O homem. o homem. Ô Carlos, nessa parte aí que você se tornou terapeuta, tá? É todo um autoconhecimento que você vai tendo cada vez que você tem os pacientes, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Tá. Inclusive eu agradeço muito quando a pessoa se despede, ela fala: mas quem tem que agradecer sou eu. Não, eu estou crescendo com os desafios que você trouxe. Então, eu fui na Casa Fretin, que existia, uma casa aqui em São Paulo, onde vendiam livros em espanhol, em outros idiomas. Fui entender sobre ideologia, e a íris, os olhos é o espelho da alma. Certo. E há 250 anos ou mais, um filho de um lorde na Europa, que morava num castelo, ele estava meio adoentado, era inverno, então ele estava lá no aposento dele, olhando lá a relva, aí ele viu uma coruja, um moleque, falou: vou pegar. Certo. Aí ele pegou, foi até lá, devagarzinho, e pegou a coruja. Quando a coruja fez assim, ela tentou fugir e quebrou a patinha. Quebrou, não saiu fora, né? Aí quando ela olhou para ele, viu aqueles olhos sem mácula alguma, levou lá para dentro do castelo, e ele percebeu que um olho tinha um risco.
E conforme ele foi cuidando da patinha, o risco foi diminuindo, mas continuou marcado. Eu falei, deve ter alguma coisa a ver. Aí ele pegou o serviçal deles lá, que já tinham tido algum tipo de problema, de se quebrarem, ou tinha algum tipo de problema interno, e ele começou a fazer o mapa da íris, direito e esquerdo. Você... E tanto é sério que durante muito tempo na França, primeiro você vai no iridólogo, ele faz uma prévia, faz um filtro, aí ele diz, seu problema é cardíaco, seu problema é estomacal, seu problema é de rins. Puxa vida. Ou seu problema é de ordem cerebral, Sim. neurológica. E gasta-se menos dinheiro quando você acerta. Né? Então eu tenho os mapas, tenho uma lente de 2 andares que eu mesmo fiz, com uma luzinha, e eu olho a íris direita, estou falando para a pessoa a respeito, depois eu olho a íris esquerda, falo para a pessoa a respeito, e tem massagem energética, tem acupressura, que é acupuntura sem agulhas, que eu não espeto ninguém. É o mesmo ponto da acupuntura, só que é por pressão. E passo algumas dietas alimentares. E como a neurolinguística, nós temos 2 tipos de alimentação. A alimentação mental, Sim. que é a forma como você pensa, e a alimentação física. Então eu procuro equalizar as 2 alimentações, porque não adianta você mudar a alimentação física. Sim. Se a tua alimentação mental continua uma porcaria. Então eu vou fazendo esse tipo de ajeitamento e dá certo. Ah, que bacana. Legal. Ô Carlos, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Já. Você tem muito conteúdo aí, né? Espero que você volte outras vezes aí. Queria que você falasse aí uma frase aí de efeito para os nossos internautas e seus contatos. Uma frase. Uma frase que você gostaria de deixar para eles. Um mestre disse o seguinte, para um discípulo que perguntou, mestre, se eu estou numa bifurcação, qual caminho eu devo seguir? À direita ou à esquerda? Aí o mestre falou assim, se você tiver uma força interior e se você sabe exatamente aquilo que você está querendo, quaisquer dos 2 caminhos é o caminho que você deve trilhar. E isso fez com que eu viesse aqui hoje. Legal, e bacana. estar com o meu amigo Quente. Tá bom. Porque o tempo passa e a gente vai fazendo assim, né? É A gente vai verdade. se encontrando. E é muito agradável estar aqui. O meu contato é nossacasa@uol.com.br ou pelo celular 98683-3053. Perfeições. E se você for mandar e-mail, põe assim, eu te vi na TV Relacionamento. Ok. Aí eu já tiro do spam e ponho para minha caixa e aí a gente conversa e vê o que a gente pode crescer junto dentro dos desafios que você for trazer para mim. Ok. Carlos, muito obrigado. E muitas Obrigado a felicidades. você, melhor oportunidade, mais não essa oportunidade. Imagina, que é isso. Internautas, os agradecimentos a esse grande profissional, Carlos de Campos, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.